Olá, irmãos, graça e paz, bem-vindos a mais uma escola dominical. E eu convido neste momento a abrir junto comigo a palavra de Deus no Salmos número 146. Salmos número 146, que nos diz: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvem ao Senhor. Glória a Deus. É o Deus que nós depositamos a nossa confiança. É o Deus que é fiel para conosco. Eu te convido neste momento a louvar esse Deus grande, maravilhoso, cuja esperança, a nossa esperança está unicamente nesse Deus poderoso. Louvemos ao Senhor, louve comigo. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno és de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno és de glórias, de louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Glória a Deus, Pai, louvado e engrandecido é o teu nome para todos sempre. Aleluias. Ouviremos neste momento a palavra do Senhor. Graça e paz a todos, aonde essa palavra chegar, aonde essa gravação chegar, nesse momento de estudo da palavra do Senhor em nossa escola dominical. Então, nós estamos chegando hoje ao final do nosso trimestre, da nossa lição, a lição 13, e então estamos chegando ao final do estudo da teologia da mordomia, e também é o final dos 4 trimestres que temos estudado, então, hoje, cumprindo, né, a nossa vocação na sociedade. E hoje a nossa lição tem como tema, então, mordomos do Evangelho na pior e na melhor das épocas. E nós vamos ler o texto bíblico, que são 2, eu convido você a ler comigo. Tanto o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, como também 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, até no capítulo 2, verso 5. Nós vamos proceder da seguinte maneira: nós vamos ler o texto bíblico, nós vamos orar, e aí então nós começaremos a exposição. Então, o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim: que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Agora, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o inquiridor? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos então orar? Pai, obrigado por ter a Tua palavra em nossas mãos, aberta diante de nós. Obrigado também pela assistência do Teu Espírito Santo, que é quem nos capacita a anunciá-la. E também, ó Deus, pedimos que aonde essa mensagem chegar, que o Teu Espírito Santo atue, abrindo o nosso entendimento e trazendo às nossas vidas os desafios que o Senhor desejar trazer. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos então, e está aí no quadro, o tema da nossa última lição do trimestre é Mordomos do Evangelho na pior e na melhor das épocas. Eu, inclusive, queria propor um outro tema, que seria Mordomos do Evangelho para a sua geração. Mordomos do Evangelho para a sua geração. E o que nós queremos dizer com isso é que cada geração de cristãos, ou cada geração da igreja, tem o compromisso e o desafio de anunciar este evangelho, o santo evangelho de Jesus Cristo, à sua geração. E cada geração, ela apresenta desafios ou ela apresenta dificuldades e ela apresenta também facilidades ou oportunidades. Toda geração é assim. Toda geração apresenta dificuldades e também oportunidades. Mas cada geração de cristãos tem o desafio de levar esse evangelho de Cristo, a mensagem do evangelho de Cristo, sem adulterá-la, sem diminuí-la, sem esvaziá-la, sem barateá-la, anunciar com fidelidade a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero usar como exemplo a vida de Simonton. Quando ele chega ao Brasil em 1859, portanto, em meados do século XIX, ele encontra no Brasil grandes dificuldades, porque havia a Igreja Católica, que era a igreja hegemônica, praticamente 100% do Brasil, e que oferecia grande resistência à chegada dos protestantes. Também ele enfrenta como dificuldade a febre amarela, o início da febre amarela, que ceifava a vida de muitos aqui no Brasil. Muitos, por exemplo, quando ele anunciou nos Estados Unidos que ele viria ao Brasil, muitos o alertaram dizendo do risco que era
a febre amarela, inclusive ele mesmo morreu de febre amarela, a esposa dele chegou a morrer de febre amarela, e muitos diziam, olha, o Rio de Janeiro e São Paulo é um esgoto a céu aberto, cuidado. E de fato foi isso que aconteceu. Também havia toda a dificuldade de estrutura, né? Havia uma sociedade brasileira primitiva ainda, dificuldade de transporte, dificuldade das estradas, dificuldade de comunicação, um analfabetismo altíssimo no Brasil, portanto havia grandes dificuldades. Mas ele viu também uma oportunidade, porque esse mesmo catolicismo facilitava a apresentação do Evangelho, porque de alguma maneira as pessoas já conheciam alguma coisa, e ele viu então nessa nação um grande campo missionário e grandes oportunidades para anunciar e pregar o Evangelho. Então nós usamos o exemplo de Salmo para mostrar, toda geração tem as dificuldades e também tem as oportunidades de anunciar esse Evangelho. Isso se mostra como um paradoxo. Não é contraditório, é um paradoxo. Por um lado, essa geração apresenta, portanto, dificuldades, mas se olharmos melhor, nessa mesma geração, terá grandes oportunidades e aberturas para o anúncio e a pregação desse Evangelho. Então, o que nós queremos dizer é que toda geração, nesse paradoxo, é a pior das épocas e toda geração é a melhor das épocas, a mais oportuna para pregar o Evangelho de Cristo. E nós queremos, baseado no que nos diz Michael Green, no livro Evangelização na Igreja Primitiva, ele vai mostrar esse desafio na igreja primitiva, no primeiro século. Como a primeira igreja, a igreja dos pais apostólicos, como eles anunciaram o Evangelho, portanto, no primeiro século depois de Cristo. Então, pensando primeiro na pior das épocas. Então, no primeiro século, a igreja surgindo ali na Palestina, ele tinha dois mundos que apresentavam as dificuldades. Primeiro, o mundo judaico. O mundo judaico ofereciam várias barreiras para as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Para o judeu, surgir a fé em Cristo, anunciando uma fé de alguém que havia sido morto, crucificado, sendo que para o judeu a crucificação era símbolo de maldição. Então era uma fé que não entrava na mente dos judeus, conforme o texto que lemos, né, era loucura anunciar um Salvador que morreu crucificado numa cruz. Também, irmãos, os apóstolos, eles não eram da classe sacerdotal, então o judeu teria muita dificuldade de ouvir alguém que não tinha formação sacerdotal. Jesus também para o judeu era uma pedra de tropeço, porque ele nasceu na longínqua Nazaré, na insignificante Nazaré, e dificilmente os judeus entenderiam que o Messias poderia vir da Galileia. Também porque essa nova fé em Cristo anunciava um Messias que foi morto, pendurado no madeiro, quando para o judeu era sinal de maldição. Além disso, irmãos, o anúncio de Cristo era um rompimento, não é, com a fé judaica, porque trazia uma nova interpretação ao Velho Testamento, uma interpretação a partir de Jesus como cumprimento de todas as profecias. Então, é por isso que o judeu, quando surgiu a nova fé, a fé em Cristo, os judeus de imediatamente
rejeitaram, perseguiram, e isso foi uma grande barreira para a fé que estava surgindo no primeiro século, a fé em Cristo que estava surgindo no primeiro século. Mas também haviam as barreiras romanas. Nós sabemos que no primeiro século o Império Romano era hegemônico, praticamente havia dominado todo o mundo conhecido de então, e era um império violento, politicamente muito bem organizado, com exércitos poderosíssimos, muito bem distribuídos. Então, essa nova fé também enfrentaram grandes dificuldades por parte do Império Romano. E algumas que eu quero destacar. Primeiro, os cristãos não aderiam à religião oficial do Império Romano, que adorava o imperador romano como César e cultuava a César como Senhor. E como os cristãos se recusavam a adorar o César, eles foram tidos como ateus, eles foram tidos como antissociais. Então, tudo isso gerou dificuldades para essa nova fé que surgia ali no início do primeiro século. E também, irmãos, haviam muitos boatos, e graçaram muitos boatos no primeiro século, que favoreceram demais aqueles que queriam perseguir a igreja que estava surgindo. Por exemplo, como os cristãos se recusavam a adorar o imperador, eles foram chamados, portanto, de ateus. Os cristãos, eles eram chamados de ateístas. Como os cristãos chamavam uns de irmãos, eles eram acusados de praticar o incesto, porque casavam irmãos com irmãos, mas, na verdade, irmãos de fé. O irmão fulano vai casar com a irmã fulana. Então, eles diziam que os cristãos cometiam incesto. Também eles foram acusados de serem canibais, porque eles se reuniam para comer o corpo de Cristo. E todos esses boatos geraram, então, muitas perseguições por parte do Império Romano, e a igreja foi duramente perseguida durante os primeiros séculos, 3 primeiros séculos da era cristã. Mas, se essas perseguições geraram a pior das épocas, também foi a melhor das épocas. E aqui eu quero destacar 4 questões que facilitaram o anúncio do Evangelho de Cristo no primeiro século. Tanto é que Paulo chama o primeiro século, lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, Paulo chama da plenitude dos tempos, ou seja, Deus preparou todo o cenário para que o Evangelho alcançasse as condições necessárias para que ele fosse divulgado em todo o mundo de então. A primeira que nós destacamos é a questão da Pax Romana. O Império Romano, por dominar hegemonicamente todo o mundo conhecido, internamente no Império Romano havia uma paz. Não havia guerras em toda a extensão do Império Romano. Então, as pessoas podiam ir e vir livremente para qualquer lugar. Por exemplo, o apóstolo Paulo se utilizou demais dessa facilidade para anunciar o Evangelho e fazer as suas viagens missionárias. Também, irmãos, haviam as estradas. O Império Romano investiu muito em construção de estradas. Havia estradas para toda a Europa, para toda a Ásia, para todo o Oriente Médio, para todo lugar haviam as estradas que facilitaram grandemente também. Nessa área do transporte, havia também a navegação. Naquele tempo, a navegação em todo o mar Mediterrâneo prosperou muito. Haviam navios indo e vindo para todos os lugares ali banhados pelo mar Mediterrâneo. Também isso foi aproveitado bastante pela igreja, pelos apóstolos, para o anúncio do Evangelho. As 2 últimas facilidades que eu destaco. A língua grega era universal. No primeiro século, a língua grega era praticamente falada e compreendida em todo o Império Romano. Apesar
de que o domínio político era romano, a cultura que predominava e a língua que predominava era o grego comum. Portanto, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em gregos e todos entendiam o grego. E isso facilitou bastante o anúncio e a pregação do Evangelho. E, por fim, mesmo a cultura judaica, que perseguia a igreja por não compreendê-la, em toda a cidade havia uma comunidade judaica. Em toda a cidade havia uma sinagoga. E isso facilitou quando os apóstolos iam para uma determinada cidade. O apóstolo Paulo fez isso muito bem. Ele chegava numa cidade, em dia de sábado ele ia na sinagoga, anunciava o evangelho de Cristo, a maioria rejeitava, mas alguns criam, e a partir dali ele dava início então à igreja, plantando a igreja naquela determinada cidade. Portanto, o primeiro século foi o pior dos mundos para o evangelho e foi também o melhor dos mundos para o evangelho. E isso acontece nos nossos dias hoje. Nós podemos dizer que na época presente também é a pior das épocas e é também a melhor das épocas para o anúncio do evangelho. Por que é a pior das épocas? Queremos destacar 3 características da atual geração. Poderíamos destacar outras, mas vamos destacar 3 características da nossa geração que dificultam o anúncio e a pregação do Evangelho de Cristo. A primeira característica bem evidente é que nós estamos vivendo a era das tecnologias. E hoje há acesso a grandes tecnologias, a grandes meios de comunicação, e às vezes nós temos que anunciar esse evangelho no meio de tanta tecnologia que há filmes, há efeitos especiais, há efeitos sonoros, e às vezes você tem que anunciar o evangelho de Cristo de uma maneira muito simples, ou professores da escola dominical que têm que anunciar para crianças que têm acesso em sua casa, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, que assiste todo tipo de filme com tecnologias mais avançadas, tem que anunciar o evangelho de Cristo apenas com um flanelógrafo ou com figuras para pintar, de uma maneira muito simples. Então, a era das tecnologias oferece grandes desafios à igreja e também oferece, portanto, essa dificuldade. A segunda característica da nossa geração é uma era de moral muito baixa. Nós estamos vivendo uma época de relativismo moral, uma época em que a imoralidade, a pornografia está acessível, está a um toque do nosso dedo, está em todo lugar. E isso tem criado, nos nossos dias, um relativismo moral, no qual tudo é possível, tudo é permitido, e praticamente a palavra pecado se extinguiu. Não existe mais a noção de pecado, a noção de certo e errado, a noção de absoluto. Então, isso cria uma grande dificuldade também para o anúncio do Evangelho. E, por fim, nós temos hoje uma geração acostumada à diversão, acostumada ao entretenimento. E, nesse aspecto, as pessoas se distraem muito rápido, porque, vamos citar, nós que somos evangélicos, essa geração acostumada com a diversão e com os meios de distração e de entretenimento, o culto é avaliado de acordo com o estilo da música, o pregador é avaliado pelo seu estilo de pregação e não pelo conteúdo. Então, nós temos dificuldade, por exemplo, de concentrar em algo que dure, porque as tecnologias hoje estão bastante avançadas e conseguem transmitir uma mensagem em 1 minuto, 2 minutos. Hoje, por exemplo, nós temos dificuldade de assistir um vídeo que passe de 3 minutos, ou um áudio que passe de 1 minuto, 1 minuto e meio. Aquilo já nos entedia e a gente, então, não quer mais assistir.
Então, como anunciar o Evangelho numa mensagem como nós estamos fazendo aqui, de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, as pessoas têm dificuldade de se concentrar em uma mensagem tão longa. Então, isso cria a pior das épocas, e é um grande desafio para o anúncio do Evangelho. Mas a nossa geração também é a melhor das épocas, e eu quero destacar aqui 3 características que oferecem oportunidades, abrem portas para o anúncio do Evangelho de Jesus. Primeiro, a era das tecnologias, que cria dificuldade, ela nos oferece também grande facilidade e oportunidade. Por exemplo, agora nós estamos gravando aqui essa mensagem, ela será postada em um canal no YouTube, que é um canal que dá essa possibilidade de postar, e ela vai ficar disponível aí para todo sempre. Então, a mesma era que oferece dificuldades, ela também oferece grandes oportunidades. E agora, por exemplo, na pandemia, essa mesma tecnologia que cria dificuldades, ela abriu grandes oportunidades, grandes leques para o anúncio do Evangelho de Jesus, e a igreja tem penetrado nessas oportunidades aí para anunciar o Evangelho por meio da tecnologia. Uma outra característica que facilita o anúncio do Evangelho é que a gente nota nessa geração uma intensa busca pela espiritualidade. Há uma abertura no homem chamado pós-moderno, nessa geração que é dita pós-moderna, né, há uma sede de espiritualidade. Claro que não a verdadeira espiritualidade, pois é uma espiritualidade sem referenciais, é uma espiritualidade sem o conteúdo moral, mas é um ser humano que está ávido por alguma coisa que toque a sua espiritualidade, alguma coisa que lhe chame para transcender. Então, isso abre a oportunidade para o anúncio do Evangelho. E também esse caos moral que está vivendo a nossa sociedade está mostrando que o ser humano, isso não lhe satisfaz. Portanto, nós temos um ser humano também ávido por encontrar alguma coisa que lhe dê segurança, algo que lhe aponte o caminho, e a gente vê o ser humano, então, desejoso por algo que, de fato, lhe satisfaça o coração. Então, isso nos abre a oportunidade para o anúncio do Evangelho. Caminhando já para o final da nossa lição, eu também queria abrir os olhos para a época futura, ou a geração que antecederá a vinda de Jesus. Por um lado, as profecias, tanto em Mateus 24, como em Apocalipse, apontam que também será uma época, a pior das épocas, porque a igreja será perseguida como nunca. Nem mesmo a perseguição que houve à igreja na época do primeiro século, a igreja primitiva, será uma época que a igreja vai ser duramente perseguida e mundialmente perseguida. Então, será uma época muito difícil para o anúncio do Evangelho. Por outro lado, também será a melhor das épocas. Por quê? Porque a palavra do Senhor também nos diz que a igreja de Jesus Cristo será uma igreja viva, será uma igreja unida, será uma igreja vibrante e apaixonada por Cristo. Portanto, será uma igreja que viverá com intensidade um real e verdadeiro avivamento. Portanto, concluindo, nós podemos dizer o seguinte: cada época é a pior das épocas e é também a melhor das épocas. Em cada geração há dificuldades e em cada geração há oportunidades para o anúncio do Evangelho. Por quê?
o evangelho de Cristo, ele é sempre atual. O evangelho de Cristo é para todas as épocas, o evangelho de Cristo é para todas as gerações. E o grande desafio que temos é: nós estamos anunciando o evangelho de Cristo com fidelidade, com paixão, com fervor e com intrepidez para a nossa geração? Essa é que é a pergunta que deve estar no nosso coração. Porque em cada geração haverá dificuldades e oportunidades. Como nós falamos, houve para o apóstolo Paulo e para os demais apóstolos, houve uma grande tentação de deixar de anunciar o evangelho de Cristo, por ele ter morrido na cruz. E muitos caíram nessa tentação, para tornar o evangelho mais palatável, mais aceitável para o homem e a mente do primeiro século. Mas Paulo rejeitou fortemente essa tentação, dizendo que ele pregava a Cristo e pregava o Cristo crucificado, que era escândalo para o judeu, inaceitável para o romano. Mas ele persistiu e anunciou com fidelidade o verdadeiro evangelho de Cristo. E essa tem que ser o nosso desafio para a geração do século 21. Anunciar o verdadeiro e real evangelho de Cristo, que morreu na cruz, crucificado, para pagar o preço no nosso lugar. Anunciemos, portanto, esse evangelho, sem negligenciá-lo, sem barateá-lo, sem tirar a sua urgência e o seu escândalo. Portanto, fica o desafio para a nossa geração, anunciar este evangelho, que é também para a geração do homem do século 21, em todos os lugares, em cada época. Que Deus te abençoe. Fica esse desafio para a nossa geração. Deus te abençoe. Essa é a nossa mensagem em nome de Jesus. Amém.